Existe uma dor silenciosa que muitas pessoas carregam pela vida inteira sem conseguir nomear. Uma sensação constante de inadequação, medo de decepcionar, dificuldade de expressar emoções, necessidade de aprovação, culpa por impor limites, medo de abandono. E durante muito tempo, acreditamos que tudo isso fazia parte da nossa personalidade, como se tivéssemos simplesmente nascido assim. Mas talvez não seja tão simples. Talvez muitas das feridas que carregamos hoje não tenham começado em nós. Talvez tenham atravessado gerações inteiras antes de chegar até aqui. Existe uma frase difícil de encarar, mas profundamente necessária. Alguns pais machucaram seus filhos, enquanto tentavam sobreviver às próprias dores. E isso muda tudo. Porque durante muito tempo, aprendemos a olhar para as relações familiares de maneira superficial. Ou os pais eram vistos como heróis absolutos, incapazes de errar, ou como vilões responsáveis por todos os sofrimentos emocionais dos filhos. Mas a realidade humana quase nunca cabe nesses extremos. A verdade é que muitos pais amaram seus filhos profundamente, sem nunca terem aprendido a amar a si mesmos. Tentaram oferecer cuidado, enquanto carregavam dentro de si abandono, medo, rejeição, dureza emocional e feridas nunca acolhidas. E quando alguém cresce emocionalmente ferido, acaba ensinando sobrevivência antes mesmo de ensinar amor. Essa talvez seja uma das heranças emocionais mais invisíveis da humanidade. Pais feridos criando filhos sobreviventes. Pessoas que nunca aprenderam a lidar com as próprias emoções, tentando ensinar equilíbrio emocional. Adultos que cresceram sem acolhimento, tentando acolher. Gerações inteiras reproduzindo comportamentos sem consciência, porque ninguém ensinou algo diferente. Muitos pais não foram preparados para criar filhos. Foram preparados apenas para suportar a vida. Aprenderam cedo que sentir era fraqueza, que chorar era exagero, que obedecer era mais importante do que compreender, que amor era algo que precisava ser merecido. E sem perceber, passaram isso adiante. Não necessariamente por maldade. Muitas vezes, por automatismo emocional. Porque a dor que não é compreendida tende a se repetir. Talvez por isso tantas pessoas tenham crescido tentando não incomodar. Aprenderam, ainda crianças, que emoções intensas causavam desconforto nos adultos. Então, começaram a se adaptar. Ficaram quietas demais, responsáveis demais, boazinhas demais, fortes demais. Crianças que perceberam muito cedo que precisavam controlar a própria existência para continuar recebendo amor. E uma criança nunca deveria carregar esse peso. Só que crianças não entendem complexidade emocional. Elas não pensam, meus pais também estão feridos. Elas apenas interpretam o que vivem da única maneira possível, transformando experiências em identidade. Se uma criança é constantemente ignorada emocionalmente, ela não conclui, meus pais estão emocionalmente indisponíveis. Ela conclui, talvez eu não seja importante. Se cresce sendo criticada o tempo inteiro, não pensa, meus pais projetam inseguranças em mim. Ela pensa, talvez exista algo errado comigo. É assim que muitas feridas emocionais nascem, silenciosamente. Não apenas através de grandes traumas, mas através de pequenas ausências repetidas diariamente. Falta de escuta, falta de acolhimento, falta de presença emocional. Porque nem toda ferida vem de violência explícita. Algumas vêm de amor imaturo. E isso é difícil de aceitar. Difícil porque quebra aquela necessidade humana de encontrar culpados simples. Mas amadurecer emocionalmente exige sair da lógica do julgamento absoluto e começar a enxergar profundidade. Existem pais que realmente fizeram o melhor que conseguiam, e ainda assim machucaram seus filhos. Porque a intenção não apaga impacto. E reconhecer isso
não significa odiar os pais. Significa apenas olhar para a realidade com honestidade. Muitos adultos de hoje cresceram ouvindo frases como: "Na minha época ninguém tinha isso. Engole o choro. Você tem tudo e ainda reclama. Isso é frescura." E talvez os próprios pais deles tenham escutado exatamente as mesmas coisas. A dor emocional foi banalizada durante gerações. Sobreviver virou prioridade. Sentir ficou em segundo plano. Então muitas famílias aprenderam a funcionar, mas não a se conectar. Aprenderam a pagar contas, manter rotinas, sustentar estruturas, mas não a construir segurança emocional. E existe uma diferença enorme entre fornecer estrutura e fornecer presença. Uma criança não precisa apenas de comida, escola e proteção física. Ela precisa sentir que pode existir emocionalmente sem medo. Precisa sentir que suas emoções não são um problema. Precisa sentir que pode errar sem perder amor. Mas pais emocionalmente feridos muitas vezes enxergam emoções infantis como ameaça, desobediência ou fraqueza. Não porque sejam maus, mas porque nunca aprenderam a lidar nem com as próprias emoções. Então o ciclo continua. Pais emocionalmente sobrecarregados geram filhos emocionalmente desconectados. Filhos que crescem aprendendo a sobreviver emocionalmente em vez de viver emocionalmente. E sobreviver emocionalmente é cansativo. É estar sempre em alerta, sempre tentando agradar, sempre tentando prever reações, sempre tentando evitar conflitos, sempre tentando ser suficiente. Muitos adultos hoje ainda vivem assim, sem perceber que continuam reagindo ao ambiente emocional da infância. Talvez por isso tantas pessoas sintam culpa ao descansar, medo ao impor limites, ansiedade ao decepcionar alguém, necessidade constante de aprovação. Porque uma parte delas ainda acredita que amor depende de desempenho. Só que amor saudável não deveria funcionar assim. O problema é que muitas pessoas nunca experimentaram isso emocionalmente. Foram amadas, mas dentro de certas condições invisíveis. Amor acompanhado de cobrança excessiva, comparação, medo ou distância emocional. Então cresceram acreditando que precisam merecer afeto o tempo inteiro. E isso cria adultos exaustos. Adultos que parecem funcionar normalmente por fora, mas vivem emocionalmente em estado de sobrevivência por dentro. Existe algo muito doloroso em perceber que alguns dos comportamentos que mais nos machucaram nos nossos pais nasceram exatamente das dores que eles nunca conseguiram curar. O pai excessivamente rígido talvez tenha crescido em um ambiente onde vulnerabilidade era punida. A mãe emocionalmente distante talvez tenha aprendido desde cedo que precisava suportar tudo sozinha. O adulto explosivo talvez tenha passado a vida inteira sem aprender regulação emocional. E então surge uma das perguntas mais difíceis do amadurecimento emocional. Como reconhecer a dor que recebemos sem transformar isso em ódio? Talvez a resposta esteja na consciência. Porque consciência não é justificar sofrimento, é compreender profundidade. Entender que pais feridos podem amar profundamente e ainda assim causar feridas. Entender que boas intenções não substituem maturidade emocional. Entender que ciclos familiares muitas vezes continuam não por maldade, mas por inconsciência. Só que existe uma diferença importante entre compreender e perpetuar. Compreender a origem de uma dor não significa aceitá-la eternamente. Significa impedir que ela continue sendo passada adiante. Talvez esse seja um dos maiores atos de maturidade emocional. Interromper padrões que chegaram até você. E isso exige coragem. Porque quebrar ciclos familiares não é confortável. Muitas vezes significa fazer diferente daquilo que você viu a vida inteira. Significa aprender a conversar quando sua família aprendeu a silenciar.
Aprender acolhimento onde houve dureza. Aprender presença onde houve ausência emocional. E isso é difícil, porque o cérebro sempre tenta voltar ao que conhece, mesmo quando o conhecido machuca. Por isso tantas pessoas reproduzem sem perceber exatamente os comportamentos que prometeram nunca repetir. Não porque sejam ruins, mas porque padrões emocionais inconscientes são profundos. A transformação começa quando alguém finalmente percebe. Percebe que não precisa continuar vivendo apenas em modo sobrevivência emocional. Percebe que dor herdada não precisa virar destino. Percebe que consciência pode interromper aquilo que o automático perpetuou durante gerações. Mas existe também outro ponto importante. Muitos filhos passam a vida esperando dos pais uma versão emocional que talvez eles nunca consigam oferecer. E isso dói profundamente. Dói perceber que alguns pais nunca desenvolveram maturidade emocional suficiente para determinados tipos de conversa, acolhimento ou presença. Dói aceitar que talvez certas validações nunca venham. Só que amadurecer emocionalmente também envolve parar de esperar que pessoas emocionalmente limitadas consigam oferecer aquilo que nunca aprenderam a construir. Isso não elimina a dor, mas reduz a prisão emocional. Porque enquanto você passa a vida inteira esperando o reconhecimento de quem não consegue reconhecer nem a si mesmo, continua preso à mesma ferida. E talvez parte da cura esteja justamente em entender isso. Muitas vezes, os pais que mais machucaram emocionalmente seus filhos foram exatamente aqueles que passaram a vida inteira tentando esconder a própria fragilidade. Porque pessoas emocionalmente feridas costumam confundir controle com segurança, autoridade com respeito, silêncio com força. Mas emoções reprimidas não desaparecem. Elas apenas encontram outras formas de sair. Na irritação constante, na frieza, na dificuldade de demonstrar afeto, na incapacidade de ouvir, na agressividade emocional. E crianças absorvem tudo isso, mesmo quando ninguém fala diretamente. Porque crianças aprendem muito mais pelo ambiente emocional do que pelas palavras. Elas percebem tensão, distância, medo, culpa, ansiedade, mesmo sem entender racionalmente o que está acontecendo. Então crescem desenvolvendo mecanismos de sobrevivência emocional. Algumas se tornam perfeccionistas. Outras evitam conflitos. Outras passam a vida tentando agradar. E muitas nem percebem que esses comportamentos começaram como tentativas infantis de manter vínculo emocional dentro de ambientes emocionalmente instáveis. Por isso, autoconhecimento é tão importante, porque sem consciência, você continua vivendo padrões sem entender de onde eles vieram. E talvez o maior perigo dos padrões emocionais herdados seja justamente esse. Eles parecem personalidade. Você acredita que é assim, quando na verdade talvez apenas tenha aprendido a sobreviver daquela maneira. Mas existe esperança nisso tudo. Porque aquilo que foi aprendido também pode ser transformado. Talvez você não consiga mudar o passado. Talvez não consiga receber exatamente o que faltou. Talvez certas feridas sempre deixem marcas. Mas consciência muda a relação que você tem com essas marcas. E quando alguém finalmente entende que muitas dores vieram de pessoas que também estavam emocionalmente perdidas, algo começa a mudar. O peso do ódio diminui. A compreensão aumenta. E, principalmente, nasce uma responsabilidade nova. Não continuar transmitindo inconscientemente aquilo que feriu você. Porque talvez a verdadeira maturidade emocional não seja encontrar pais perfeitos. Talvez seja interromper ciclos imperfeitos com consciência suficiente para construir algo diferente. E talvez seja exatamente aí que a cura começa. Não quando apagamos a dor, mas quando ela deixa de comandar silenciosamente a forma como vivemos e a forma como amamos.